Aqui quem fala é Lucas Arantes, do programa História da Arte Online. Eu estou aqui com Dante Veloni e hoje nós vamos falar sobre História da Arte para os professores. E você que não é professor também tem que estar aqui, porque você também pode organizar pequenos grupos de estudo, pequenas viagens, pequenas excursões ou grupos de estudos relacionados com o tema de História da Arte e a sua profissão. Então, quem gosta de História da Arte tem que estar aqui, e se você já é professor regular, você também vai poder melhorar suas aulas, entendendo mais a história da arte, compreendendo não só um tema específico, né, não só uma especialidade, mas entendendo a cronologia da história da arte. Bom, eu queria iniciar então com a primeira pergunta, que é sobre se estudar a história da arte, né, como conhecer a história da arte, pode valorizar o professor em sala de aula. Imagina um professor, ele chega para o seu coordenador e fala: eu fiz uma formação, por mais que seja livre, né? Porque uma formação hoje numa universidade vai custar um pouco mais que um carro, né? Se for uma formação boa, e a gente sabe que a sua formação é nível isso, e a pessoa não precisa investir um carro para isso. Eu queria que você falasse sobre como que é a história da arte, como entender a história da arte, muito mais do que um certificado. Claro que o seu curso ele entrega o certificado para quem conclui todo o curso, mas muito mais que o certificado, como a história da arte pode ajudar o professor tanto na condução de suas aulas, quanto também no seu reconhecimento. O professor, especialmente professor de arte na escola, que desenvolve um curso sistematicamente, ele terá um crescimento pessoal e profissional maior, porque as suas aulas, com certeza, trarão maior riqueza, maior quantidade de informações, não é? E também, participando de um curso, por exemplo, nós estamos falando de cursos, então nós temos como referência aqueles que fazem parte do programa História da Arte Online, que são cursos absolutamente, segundo nossos critérios, que seguem uma metodologia, seguem um aprofundamento de matéria, um aprofundamento de cada período, né? E esse professor possivelmente desenvolverá nas suas aulas, além de uma facilidade na busca de projeções, porque nós trabalhamos muito com projeções, nós trabalhamos com artes visuais, especialmente, mesmo que seja arquitetura, e a arquitetura, o aspecto externo é visual. Portanto, nós trabalhamos com essas imagens, e o professor vai se sentir muito mais íntimo em produzir seus PowerPoints, por exemplo, para suas apresentações de aula, segundo aquele conteúdo para aquele dia ou para aquele semestre que seja, de acordo também com o número de aulas que tem. Portanto, o professor consegue dimensionar lá no seu plano de ensino com muito mais facilidade, além de que vai conhecer e trazer para o seu aluno uma profundidade muito maior do conteúdo História da Arte. Para aqueles que não são professores, existem pessoas que são apaixonadas pela história da arte, pela arte, e passam a... Porque uma coisa é ser apaixonado por arte, é o primeiro passo. E isso acho que vocês já são. Vocês que estão aqui nos acompanhando já são. É apaixonado por arte, depois se apaixona pela história da arte. Por quê? Quando o sujeito busca a história da arte, é porque ele quer compreender aquilo que ele sente, ele quer compreender aquela paixão. Então, ele tenta não fazer uma análise do seu sentimento, mas compreender o objeto do seu sentimento. Quer dizer, por que eu amo tanto essa obra do Monet? Por que eu amo tanto essa obra de Michelangelo? Por que eu amo tanto essa obra do Salvador Dalí? Né? Ouviu dizer, sabe que é surrealismo, já está sabendo, é surrealista.
mas que vem a ser o surrealismo na sua profundidade, naquilo que foi a essência do grupo surrealista, do Manifesto Surrealista de André Breton, em 1924, o porquê que eles fizeram aquelas, aspas, barbaridades entre as figuras, né? Um relógio derretendo, assim, estou mencionando aqui obras que possivelmente você já conheça, aqueles relógios, assim, enfim. Por que ele fez isso? Por que Salvador fez isso? Qual a importância, por exemplo, das teorias de Freud no surrealismo? E o que vem a ser o automatismo psíquico? Isso só para falar aqui de uma pequena menção ao surrealismo, né? Só para dizer o que vem a ser esse aspecto muito específico do surrealismo. Portanto, você que é apaixonado por arte e começa a procurar informações sobre o porquê desse objeto que é a arte foi produzida, também pode resvalar essa paixão em alguma coisa prática de vida. Por exemplo, reunir grupos depois de desenvolver o seu trabalho, depois de conhecer profundamente a arte, visitar arte, né? Ir nos museus, desde da sua própria cidade até os museus onde você alcançar, onde o seu avião alcançar, pode reunir pequenos grupos e começa a produzir os seus arquivos de imagens e projeções para pequenos grupos, e depois você vai se ampliando. Eu mesmo, aqui nesse local, que aqui é meu ateliê, aqui eu tenho, além da área do meu trabalho prático, né, onde eu produzo a minha obra, eu tenho também uma sala ampla de projeção, onde eu recebo alunos que pretendem, por motivos mais diversos, desde aqueles que querem, por causa da sua paixão, conhecer por que foi feito, até aqueles que querem por causa da viagem. Sujeito que sempre eu menciono Roma, vamos pensar uma outra cidade, né? Vamos pensar o sujeito que quer ir para o Cairo, conhecer, ou para o Egito, não só Cairo, para poder sair um pouquinho, conhecer por que foi feito aquilo. O sujeito vai num outro país e conhece uma produção típica, específica daquela região. Enfim, e aqueles que vão eventualmente viajar, então recebo essas pessoas que vão passear em Roma, por exemplo, e conseguem distinguir uma arquitetura barroca de uma arquitetura renascentista, que consegue distinguir a pintura que tem lá na Igreja dos Franceses, tem lá a pintura do Caravaggio, da pintura que está na Capela Sistina de Michelangelo. Então, compreende, e isso enriquece. Aí não fica aquela viagem chata, que o sujeito fala, de novo, o que é isto? Olha a obra de arte e vê, olha como o cara conseguia fazer direitinho o rosto. Ora, isso é pobre, né? Esse tipo de apreciação da obra é pobre. Pobre não quer desmerecer aqueles que não tiveram oportunidade de estudar a história da arte. Ok, ainda que foram ver, que bom que estão vendo. Estão enriquecendo o seu senso, os aspectos sensoriais. Mas só sentimento não nos cabe. Esse sentimento precisa também ter um componente de conhecimento, de razão. Ai, quanta emoção! Eu, pelo fato, me perdoem, me permitam dar um exemplo pessoal. Eu, pelo fato de ser professor de História da Arte, de conhecer bastante a obra de Leonardo da Vinci, por exemplo. Conheço bastante, aliás, o programa História da Arte tem um curso específico de Leonardo da Vinci que eu ministrei profundamente. Eu começo da Grécia para falar de Leonardo, comecei lá na Grécia, no século 3, 4 a.C., para chegar em 1500. Né? Então, vamos apresentando. Mas, enfim, eu conheço, posso dizer, razoavelmente
a obra de Leonardo e a sua vida e os aspectos do seu entorno, aspectos sociais, econômicos, políticos que o envolviam. Mas o fato de conhecer tudo isso não me exclui o meu sentimento quando eu olho a Mona Lisa, quando eu olho uma obra de Leonardo, quando eu vejo lá em Milão, por exemplo, na Santa Maria della Grazia, que é uma igreja onde tem a Santa Ceia. Quando eu vou lá, eu me tomo de emoção. Eu não perco essa emoção. O fato de conhecer não tira o sentimento, o amor, o afeto da questão. Assim acontece. Vocês que têm filhos ou são filhos, têm seus pais, à medida que você vai os conhecendo, mais que você trace o perfil dessa pessoa, mais você ama, né? Então é isso, a relação da arte. Eu sempre faço esses paralelos com a vida comum, com o cotidiano, porque quando nós lidamos com a arte, nós não fugimos desses estados que nós estamos no cotidiano, só que é um estado mais refinado. Essa é a diferença, porque a arte é o refino da humanidade, é o refino da civilização. Tem muita gente que procura curso, eu não sei o que o professor acha disso, porque tem o certificado X, o certificado assado. Claro, né, eu sei que o seu curso entrega o certificado como uma maneira de comprovar que o aluno fez o curso e tudo mais, mas tem gente que às vezes só quer fazer determinada coisa porque vai entregar um certificado e a pessoa cria uma ilusão que aquele certificado vai dar autoridade para ela fazer determinada outra coisa, né? O que você pensa sobre isso? E como que é mais importante você conhecer de verdade, né? Mergulhar, entender a história da arte, por exemplo, e para que a pessoa possa usar em qualquer profissão, né? Você usou aqui o exemplo de professores, mas às vezes a pessoa pode ser um psicanalista, pode usar para ela, pode ser um médico, pode usar para ela, enfim. O que você vê desses cursos que a pessoa, eu tenho que fazer isso por causa do certificado, e muitas vezes a pessoa ela acha que ela vai usar e ela acaba nem usando esse certificado, né? O que conta no fim das contas é o conhecimento. Sem dúvida, em qualquer aspecto é o conhecimento. Se currículo fosse motivo de ingresso num trabalho, num emprego, num curso, num concurso qualquer, não haveriam as entrevistas, né? Só apresentaria o currículo, está lá o que precisa. Para a entrevista e o contato com o candidato é exatamente saber se ele assimilou aquilo que ele põe no seu currículo. Você lembrou bem que algumas pessoas que não são da área das artes, né? Não são artistas, não são arquitetos, não são músicos, não são esses que perambulam mais aqui conosco, às vezes um sujeito, às vezes um profissional, psicanalista, como você mencionou, um dentista, um médico. Eu tive o privilégio de ter médicos que vinham na aula e, claro, assimilavam o conteúdo, mas traziam um outro tipo de experiência, um outro olhar para aquilo que, eventualmente, eu não tinha visto. Então, essa riqueza, essa diversidade de universos que enriquece a gente. Então, essas pessoas fazem curso de História da Arte porque tem um enriquecimento cultural, tem uma ampliação do seu repertório cultural muito maior. Uma pessoa que frequenta determinada roda e que ali se fala, não ficar expondo os movimentos e as datas e os períodos, não é isso. Mas fazer relações, um bate-papo gostoso onde se faz menção. Quantas vezes as citações, teoricamente, são lembranças daquela experiência emocional que você teve diante de uma obra, de alguma coisa boa. Muita gente, embora existam aí uns livros de citações, né? Você quer citação
de pesar, citação de alegria, citação de parabenização, e você vai lá e busca na página. Isso fica falso, né? Fica só falso. Diferente quando você realmente experimentou aquilo e você consegue dividir, expor. E eu percebo nas nossas aulas, com o contato direto com os alunos, como a gente tem tido, como isso vai evoluindo, como isso se transforma. À medida que passa o tempo, o próprio aluno começa a tentar distinguir movimento. Olha, isso não é. Aí traz para mim, professor, eu vi uma obra assim, ela é desse período, ela é desse período, mas veja, porque ela tem essas características. Aí nós discutimos se aquela obra realmente se ela faz parte, o autor, como eram as circunstâncias socioeconômicas, culturais, políticas, religiosas daquele período. E há nessas pessoas, que necessariamente não são artistas nem professores, são profissionais liberais, ou de empresas, ou empresários, enfim, um prazer, porque conhecimento nos traz prazer. Por que você está aqui agora? Se poderia estar só... Essa hora já daria para começar, daqui a pouco, começar a tomar cervejinha no sol, né? Você está aqui conosco. Olha, eu vejo aqui uma quantidade grande de pessoas que estão nos acompanhando. Por quê? Porque isso nos traz prazer. Conhecimento nos dá prazer. E a história da arte é um dos conhecimentos, uma das áreas do conhecimento que nos trazem prazer. Até porque a arte trabalha com os aspectos mais subjetivos. A arte trabalha com a poética. Diferente de eu pensar assim, eu vou aprender física porque no colégio eu não aprendi bem, né? Alguém resolve falar assim, eu quero aprender física porque eu não aprendi. Ou então, química, eu fui mal, Dante, não ia bem em química. Eu tinha dificuldade com aquela abstração dos materiais. Veja, eu não tenho dificuldade com abstração, porque eu trabalho com história da arte, que é pura abstração, né? Você tem uma imagem e o que nós falamos são abstrações. Eu não conseguia compreender química, mas eu acho que alguém pode resolver fazer, olha, eu não aprendi química legal, como eu, Dante, eu agora vou começar a estudar química, só para aprender química. Pode ser que exista um maluco assim, mas eu estou brincando maluco porque eu acho que a maioria de vocês que estão aqui também não tem muita afinidade com química, porque são mais das áreas humanas, né? Mas um químico, eu conheci lá na Universidade de Uberlândia, em Uberlândia, a Universidade Federal de Uberlândia, tinha um professor que era coordenador da química. Olha só, eu estou fazendo agora um meia-culpa, hein? Ele era o coordenador da química e nós tínhamos grandes papos sobre arte. Eu era do departamento de artes plásticas e do departamento de arquitetura também, que era recém-aberto lá, e ele da química, coordenador da química. E nós conversávamos muito de arte. Eu não conversava de química com ele, ok? Tá. Mas ele conversava de arte comigo e conhecia profundamente. Isso é uma boa lembrança que eu faço aqui. Eu acho que eu fecho para falar dos profissionais que não são necessariamente artistas ou das áreas humanas. É muito fácil também, às vezes, a gente falar que a história da arte, eu conheço, né? Será que a pessoa que fala isso, ela conhece a história da arte? Porque tem muita gente que ensina, às vezes, a história da arte. Então, a gente tem o período antigo, o período contemporâneo. Entendi. Eu já entendo a história da arte, às vezes em 2, 3 frases, né? Então, a história da arte, ela é um pouco mais profunda que isso. Se sim, é fácil aprender a história da arte ou só para algumas pessoas, só para alguns iniciados? Ou é possível aprender a história da arte, mesmo quem não conhece, mesmo quem admira obras de arte e quer compreender, né, essa cronologia da história da arte, se é fácil, se é acessível ou é uma linguagem só para alguns? E se você ainda aprende algo relevante com a história da arte, ou você leu um livro ali, já aprendeu tudo que você tinha que aprender e dá aula até hoje? São várias questões. Começando pela primeira.
não é difícil aprender história da arte. Ela é complexa. Ela é complexa porque nós precisamos fazer relações. Para aprender, nós precisamos fazer relações. Então, esse conhecimento que você, Lucas, acaba de mencionar, desse conhecimento estanque, quer dizer, de pacotes, né? Eu aprendo o pacote, eu vou estudar, o sujeito vai dar um curso de arte, de cubismo, né? Então, ele fala só do cubismo. E muitas vezes somente apresenta obras dos cubistas, sem necessariamente fazer um laço, um elo, que é o que nós fazemos sistematicamente nas nossas aulas, com aquilo que levou aqueles artistas a produzirem sua obra. Por exemplo, falei do cubismo. Como é que eu posso compreender do cubismo, de 1905, 1907 aproximadamente, com Picasso, Juan Gris, George Braque, se nós não fizermos uma associação com a teoria da relatividade? Aí alguém pergunta, mas eu tenho que então saber de física para... Não, não é isso. É saber que alguma coisa influenciou-os, mesmo que não fosse a leitura direta, e não foi a leitura direta, eles não ficaram estudando teoria da relatividade do Freud, do Einstein, é que o Freud é do mesmo período, e agora há pouco eu falei de psicanalistas aqui, do Einstein, e que a preocupação principal da teoria da relatividade era a relação entre espaço e tempo. E o que é o cubismo, senão a relação entre espaço e tempo? Então, o sujeito fica mostrando, olha aqui como ele distorce o nariz. Aí mostra. Olha, a marca registrada do Picasso são os dois olhos, um de lado, um de frente. Então, fica estereótipo. Assim, é muito fácil não aprender. Isso é fácil não aprender. Você sabe, é uma informação estanque. Se você não associar, por exemplo, estou falando do cubismo, o cubismo com um parceiro, que é o futurismo, se não associar aos pós-impressionistas, ou ao pós-impressionismo de Cézanne, você não vai compreender o cubismo inteiramente. Você pode até saber sobre o cubismo. Sabe, aquele rosto, meio perfil, meio de frente, é do Picasso. Mas não foi só... Por que ele fez aquele rosto? E não foi só Picasso que fez isso. Ele acabou realmente explorando isso e colocando como quase uma assinatura. Mas aprender história da arte não é difícil. É um pouco complexo no sentido de ter que conhecer A, conhecer B, para compreender e ir ao C, porque senão ficam informações estanques. Não adianta, por exemplo, só para pegar rapidamente o exemplo da química, eu saber a sigla dos elementos químicos. Aliás, eu aprendi só um na escola. Eu não vou falar qual é. Ô Dante, mas é complexo se a pessoa for estudar sozinha, né? Mas você já fez esse trabalho complexo. Sim, né? Eu ia falar sobre isso, sem dúvida. Não, ele é complexo, você tentar fazer sozinho. Por onde começar? Aí o sujeito compra um livro, aí ele compra assim, ele comprou o Barroco, do Wolfling, maravilhoso, Barroco, do Wolfling, é um livro, o Apolíneo, a relação dionisíaca e apolínea no Barroco, e que Wolfling vai discutir. Ótimo, mas se você não souber o que vem antes, e também o que vem no futuro, mas mais ainda o que vem antes, e todo o emaranhado que levam a isso sim fica muito complexo e complicado de se compreender. O que eu adoto, pensando em eliminar esse problema, é desenvolver um trabalho sistemático, cronológico, começando
passando por vários movimentos, e cada movimento uma sequência de tópicos específicos. Por exemplo, vamos falar do período gótico, né? Você já ouviu falar do gótico, sabe que a Catedral de Notre Dame, ela é gótica. Mas por que ela é gótica? Mas não é aqui que nós vamos responder. Mas, então, dentro disso, nós vamos ver, nós temos, dentro do módulo arte gótica, nós temos, por exemplo, a arquitetura gótica francesa, onde se encontra, por exemplo, a Catedral de Notre Dame. Nós temos a arquitetura gótica italiana, que elas são diferentes, elas têm diferença. Se você vir a Catedral de Notre Dame e o Duomo de Pisa, o Duomo é a igreja, tem a torre do lado, né, e o batistério na frente. Se você olha o Duomo, porque na Itália, inclusive, não se chamava catedral, se chamava Duomo. Se você vir, são feitos mais ou menos na mesma época. Se você vir um e o outro, você diz, não, esse não é gótico. Mas ele é gótico, ele tem os elementos que levam a essa compreensão e os motivos de permanecer assim, porque antes do gótico vem um período chamado românico e que na Itália ele foi preservado, ele teve alterações, ele teve modificações, mas indo para o gótico, mas ele preservou, por exemplo, o arco romano. Então, são peculiaridades assim. O que eu estou falando, que talvez a princípio para você que está ouvindo pela primeira vez, isso parece complexo, mas não é. Eu já passei por isso também. E cada dia mais eu aprendo mais e mais. Estudo. Nós não paramos. Um bom médico não para de estudar. Eu tenho, dentro da minha casa, 2 pessoas, 2 médicos. Minha mulher e minha filha são médicas. Eu vejo, a minha mulher estuda. Depois de 40 anos de formada, ela estuda. Minha filha estuda absolutamente, faz doutorado na Unifesp, enfim. Estudar é muito importante. Nós acreditamos que o estudo sistemático nos leva ao conhecimento, que nos traz prazer, e também um outro prazer que é ter ascensão profissional, e isso, felizmente, parece que nós temos tido também. Professor, sou analista de TI, mas não consigo ver com os mesmos olhos a arte moderna como vejo no impressionismo, no barroco, no expressionismo, enfim, isso é normal? Às vezes nós não gostamos de algumas coisas porque não conhecemos na sua profundidade. Isso acontece muito com a comida. Você vai se lembrar que tinha alguma comida que você não comia, você não gostava. E depois você passa a experimentar, colocar atenção nela e passar a gostar. Isso acho que acontece com todos nós. Comigo aconteceu. Com jiló, por exemplo, né? Eu adoro jiló hoje. Então, por exemplo. Então, eu quero te dizer o seguinte, talvez esteja faltando um pouquinho para você, Schmidt, conhecimento dos porquês. Você vai continuar até não gostando, mas a hora que você sentir que você compreendeu, como disse Theodor Adorno, não é possível conhecer a história da arte, compreender a história da arte sem saber os motivos que levaram ela a existir. Ele falou alguma coisa assim em 1960.